Ex uno omnia. Todas as coisas surgem do Uno. A menos que você se faça igual a Deus, você não o compreenderá. Cresça para uma imensidão imensurável, supere todo o seu corpo, supere todo o tempo, torne-se eternidade e você entenderá Deus. Sabendo que nada é impossível para você, considere-se imortal e capaz de entender a tudo. Toda a arte, todo o aprendizado, o temperamento de todo ser vivo. Atinja a maior altura e a maior profundidade. Colete em si todas as sensações do que foi feito de fogo e água, do seco e molhado. Esteja em todo lugar ao mesmo tempo, no interior, no mar, no céu, de quem ainda não nasceu. Esteja no ventre, seja jovem, velho, morto, além da morte. E quando você entender tudo isso de uma só vez, tempos, lugares, coisas, qualidades, quantidades, poderá entender a mente de Deus. Talvez a tradução ideal para a frase ex uno omnia seja toda a ordem surge de um centro, como vemos ao longo da verdadeira história da humanidade. Preste muita atenção a esse movimento importante. Entre os séculos XV e XVII, com especial ênfase ao XVI, uma nova ordem mundial estava sendo estabelecida. Grupos dos mais variados tipos de agentes a serviço de um centro de poder foram criados para construir uma nova cultura, reformas linguísticas, poesia, artes, arquitetura, sob os falsos trajes de um iluminismo científico. A Europa necessitava de novos reis e reinos, além da conquista do Oriente. O místico e esotérico constituiria as bases para essa nova teia de destino e de protagonistas. Assim, para que isso fosse possível, a hegemonia da Igreja Católica, suas instituições e poderosas famílias que se revezavam nos postos de cardeais e papado, deveria ser corroída de dentro para fora. Para tal, suas finanças seriam consumidas em guerras e conspirações sob articulações quase imperceptíveis, influenciados pelos magos conselheiros e reis, como no exemplo da rainha Elizabeth I da Inglaterra e o rei Rudolfo II da Boêmia, interessantemente chamado de o rei da Roma Habsburgo na época. A oferta do misticismo extremo via agentes da oposição veneziana se constitui em uma arma poderosa contra esse reino. A ordem militar jesuítica foi criada visando a cisma interna da igreja. Desta forma, estando a fé e o condicionamento católico posto em dúvidas, acusado por uma antiguidade em desacordo com a época, seria a arma ideal para um novo poder surgir, entretanto, um poder oculto, ou melhor, um sistema que atuava e continua atuando nos tempos atuais através da escuridão e a invisibilidade de suas fontes. Devido ao surgimento do estudo científico, que emergia diretamente de dentro das sociedades secretas, ordens místicas e esotéricas, construindo a oposição ao Império Romano teocrático ainda vigente, os choques entre esses dois mundos e seus representantes seriam severos. Para conhecer esses passos dados ardilosamente pelos francos opositores do Império Romano Católico, é necessário abrir uma caixa de Pandora e estarmos abertos a compreender que todos esses expoentes do mundo científico que se inicia eram nada mais do que discípulos a serviço dessa nova ordem em ação. Vamos conhecer um pedacinho dessa história, mas você somente terá uma melhor visão ao longo das aulas que eu te oferecerei gratuitamente. Existem 3 eventos principais que os historiadores da ciência citam como marcos na longa jornada da superstição para a iluminação intelectual. A proposta de Copérnico da teoria heliocêntrica de 1543, a acusação de Galileu pela Igreja por promover essa teoria como fato, 1633, e a publicação da Principia Mathematica de 1687 de Isaac Newton, que estabeleceu leis físicas fundamentais, principalmente as do movimento e gravidade, como destacou um historiador da ciência.
A série de desenvolvimentos que começam com Copérnico em 1543 e terminam com Newton em 1687 pode ser rotulada de revolução científica. No entanto, esses grandes saltos adiante não foram feitos porque Copérnico, Galileu e Newton tinham uma razão pura elevada acima da irracionalidade religiosa, mas porque todas elas foram inspiradas pela mesma filosofia descaradamente metafísica e orientada para a magia. Uma que também excitou e motivou outras grandes mentes da época, incluindo Leonardo da Vinci. Para os racionalistas materialistas de hoje, o fato desagradável é que uma mentalidade mágica não apenas surgiu no Renascimento, mas foi a magia que inspirou e levou toda a explosão de pensamentos e realizações daquela época. De uma maneira muito real, magicamente fez o mundo moderno. O evento, que é considerado o momento divisor de águas, o começo da separação dos caminhos da ciência e da religião, é a proposta da teoria heliocêntrica, concentrada no Sol, o cosmos, que postulava que a Terra gira em torno do Sol e não, como se pensava, o contrário. A nova noção radical foi proposta por Nicolaus Copérnicus quando o cânone polonês Mikołaj Kopernik se denominou à maneira dos estudiosos contemporâneos. Até então, a astronomia e a astrologia, sua gênese esotérica, eram tradicionalmente baseados na crença de que a Terra estava no centro do universo. Era uma suposição natural, já que o Sol, a Lua e as estrelas parecem se mover ao nosso redor em ciclos regulares, enquanto o mundo em que estamos parece ser estático. A única complicação desse sistema foi apresentada pelo movimento dos 5 planetas visíveis a olho nu, que apesar de demonstrar um padrão, não pareciam simplesmente circular a Terra. A verdade é que essa visão já havia feito parte da antiga filosofia grega, do misticismo religioso encontrado por vários povos no mundo e mais recentemente para a época na Cabala Luriana, um grande influenciador dos místicos disfarçado de cientistas ou alquimistas como Isaac Newton e sua escola invisível de talentos que trabalharam em seu nome, mas nunca foram citados pela história oficial. Esse é um tema recorrente, mais comum do que parece, incluso para os tempos atuais. No século II da Era Comum, o astrônomo e matemático grego-egípcio Cláudio Ptolomeus, conhecido como Ptolomeu, criou um modelo centrado na Terra com um sistema complexo de ciclos e epiciclos para explicar os movimentos dos planetas. Ele foi a única grande autoridade astronômica até Copérnico a assumir o centro do palco. Aliás, a visão esotérica da órbita solar de 8 anos de Vênus girando o pentagrama pode ser cientificamente esclarecida por ele. Entretanto, o tema terminou como um segredo sigiloso para os esotéricos que usaram e aplicaram essa simbologia até a atualidade. Interessantemente, disfarçando para não dizer a palavra certa, alguns dos mais reconhecidos astrônomos atuais têm discutido o tema da questão heliocêntrica, e uma teoria principal, com muitas provas, diga-se passagem, apareceu apontando de volta para o sistema ptolomaico, o da Terra ao centro, ou geocentrismo. Haveria aí alguma coincidência ou resgate da verdade ou apenas mais um plano sendo montado para uma nova ordem em ação? Discutiremos isso nas aulas gratuitas ao vivo. O heliocentrismo talvez tenha sido inventado para tirar o homem do centro da criação e, portanto, a importância de uma igreja poderia ser diminuída frente à perda de importância da criatura e do Criador. Se não fôssemos tão especiais no universo, se o nosso lugar não fosse tão importante, sim, um no meio de tantos outros possíveis, como nos dizia a ciência até agora, uma teocracia poderia se manter justificável? Certamente que não. Estranhamente, para uma figura tão monumentalmente influente, sabe-se muito pouco sobre Copérnico, o homem, o pai do heliocentrismo. Ele nasceu em Turun, na Polônia, em 1473, de um comerciante de cobre, daí o nome. Seu pai morreu quando Copérnico era jovem, deixando um tio, que era um cânone, para criá-lo. Depois de estudar direito da igreja, ele prolongou sua estadia no ambiente estimulante da Itália renascentista,
estudando Direito e Medicina em Pádua, na República de Veneza. Bem, essa república já nos dá a pista de que precisávamos. Os venezianos, opositores do poder católico, como sempre foi. Artista e desenhista talentoso, sua verdadeira paixão era a astronomia, a qual dedicou grande parte de seu tempo livre. Quando seu tio se tornou bispo, ele garantiu a Copérnico um emprego como administrador de igreja, ou cânone, na cidade de Frombork. Ele viveu o resto de sua vida baseado em uma torre, agora conhecida como Torre Copérnico, no pátio da catedral. Seus restos mortais só foram descobertos sob a catedral em 2000. Como clérigo ordenado, Copérnico foi proibido de se casar, mas parece que ele pode não ter sido totalmente celibatário, segundo rumores que o ligavam à sua governanta. Isso não deu certo com as autoridades da igreja. Copérnico desenvolveu sua nova teoria radical na primeira década do século XVI, mas absteve-se de tornar-se público por muitos anos, contentando-se com discussões acadêmicas e escrevendo uma conta para a circulação privada no início dos anos de 1510. Ele apenas publicou o que chamou de sua nova hipótese, nas Revoluções das Esferas Celestes. No final de sua vida, as últimas páginas de provas foram entregues a ele no leito de morte em 1543. Contrariamente à crença comum, Copérnico não adiou a publicação até que a morte o tenha protegido da ira do Vaticano. Ele era apenas reticente em se tornar público por causa da controvérsia acadêmica que sua teoria geraria e só concordou em escrever seu livro sob pressão de colegas que estavam entusiasmados com sua teoria. Até o Papa Paulo III havia escutado com entusiasmo uma palestra sobre o assunto, proferida por seu secretário, o estudioso alemão Johann Widmanstätter, 10 anos antes da publicação de On the Revolutions. Um cardeal que assistiu à palestra, o arcebispo de Capua, foi um dos que instaram Copérnico a escrever e publicar sua teoria. Aqui já temos a prova da cisma em andamento, a divisão da igreja. Quem sobreviveria das heresias defendidas dependeria dos jogos de interesses e patrocínio contra que, nitidamente, desfavoreceu o jovem Giordano Bruno alguns anos depois. Copérnico apontou falhas do antigo sistema ptolomaico e expôs as observações que o levaram a propor um novo modelo do universo. Na 31ª página, ele revela sua proposição inovadora, até chocante, na forma de um diagrama que mostra os planetas na ordem correta, circulando o Sol. E apenas 4 linhas abaixo do diagrama tão importante que ele faz uma declaração extraordinária. Por conseguinte, considerando a posição central do Sol, não é tolice que tenha sido chamado de lâmpada do universo, ou sua mente ou governante. É Deus visível de Trismegisto. Certamente essa é uma frase hermética proscrita para a época. Mas Copérnico estava ligando o lugar físico do Sol no sistema solar a conceitos resolutamente transcendentais, que o Sol é a mente do universo ou a sede do poder que governa toda a criação, ou Deus visível de Trismegisto. E é nessas 3 palavras que reside a maior pista para entender a teoria de Copérnico, pois elas revelam um indício da verdadeira heresia que deveria abalar o Vaticano até as suas fundações. Paralelamente à corrosão do Império Romano Católico, na Inglaterra se trabalhava para criar a mais forte oposição. O Império Britânico era construído por ardilosos grupos secretos que colocaram Elizabeth Tudor ou Elizabeth I no trono de um poder tutorado e planejado para criar a Era de Ouro do Conhecimento e da expansão britânica. Para compreender o espírito dessa época, estudaremos os alquimistas, a School of Night, criada por Francis Bacon, Walter Raleigh, Matthew Roydon, Christopher Marlowe, entre outros proeminentes poetas, escritores e místicos da época, frente às suas ações. Um assunto para lá de fascinante.
Bem, se você já entendeu que não pode perder nadinha deste maravilhoso banco de verdadeiras revelações, preste atenção agora nos temas das 3 aulas que eu preparei especialmente para você. Aula 1 de 3. A Rússia e a New Age, a história do esoterismo russo. Ideias ocultas e esotéricas tornam-se profundamente enraizadas na cultura russa muito antes da Revolução Bolchevique. Depois da Revolução, as ideias ocultas se manifestaram na literatura e nas ciências. Embora o governo soviético desencorajasse e eventualmente proibisse a especulação metafísica, esse mesmo governo usou o ocultismo para os seus próprios propósitos e até financiou pesquisa sobre ele. Na época de Stalin, o ocultismo desapareceu da vista do público, mas reviveu clandestinamente no degelo pós-Stalin e tornou-se um fenômeno verdadeiramente popular na Rússia pós-soviética. Do cosmismo ao xamanismo, de exploração espacial à cabala, do neopaganismo à ficção científica, o campo é amplo. Você quer saber o que isso tem a ver com o momento atual? Aula 2 de 3. O Manifesto Madrid Circular e a Terceira Via. Logo após a queda do Terceiro Reich, o manifesto começou a aparecer na Europa Ocidental, impresso em 1950 pelo Centro Geopolítico Alemão em Madrid. Este manifesto descreve a implementação nazista de uma terceira via, um plano para se aglutinar com grupos ideologicamente semelhantes. Este contexto envolve a hipótese de que Hitler tenha feito um acordo com os aliados para que não apenas permanecesse vivo, como também para os seus princípios fossem transportados para a nova ordem mundial. Aula 3 de 3. O sonho alquímico e a fundação da ciência moderna. O mundo da alquimia esconde verdades, mistérios da sabedoria na forma de segredos inseridos nos grupos de controle e poder. A promessa de criar ouro por transmutação de uma substância em outra era o conto ideal para os tolos que se submetiam ao fascínio de uma linguagem e promessas mágicas. Detrás disso estavam os grupos de poder que empregavam a fama de seus artistas, criados para manejar a mente de reis e mudar o destino dos reinos. Se você crê que essa é uma história de um passado, irá se surpreender com o realismo presente. Para esta aula, teremos paralelos fascinantes dentro da verdadeira história da humanidade e a série original da Sky, A Descoberta das Bruxas, de 2018 a 2021. Então, isso tudo é incrível e fará uma grande diferença no seu entendimento do que realmente aconteceu no mundo, o motivo dessas articulações e sua relação com os planos para a humanidade atual. Clique no link da descrição e se inscreva para não perder nadinha dessas 3 aulas gratuitas. Até lá!